por que estudar a lei seca? Por que dar uma atenção especial para a lei seca? Eu preciso te dizer que muitos concurseiros pecam quando ele tem em mente que estudar é só assistir videoaula. Estudar é só ler PDF. Estudar é só ler a apostila. Gente, esse estudo de só assistir a aula, só ler PDF, só ler apostila, ler livro, isso não é estudo para concurso, não. Ah, não, eu vou ler e vou fazer um resumo. Piorou. Porque o tempo que você vai gastar para fazer o resumo, você já poderia e deveria estar estudando outra coisa. Então, só assistir videoaula não é estudo. Só ler PDF não é estudo. Só ler apostila não é estudo. Só assistir a aula e fazer resumo não é estudo. Eu quero que você otimize essa questão. Quando eu comecei a estudar para concurso, um erro que eu cometia era que eu assistia a aula, gravava e depois queria praticamente degravar a aula. Eu queria anotar tudo, e talvez você já tenha passado por essa situação. Eu queria gravar, decorar, passar para o papel exatamente tudo que o professor falava. E na videoaula é muito comum o aluno também querer fazer isso. Você tem que pensar, quando você estiver assistindo a uma aula e fazendo as anotações, que se você tivesse numa aula presencial, o professor não ia parar a aula toda hora para você tomar nota. Então, sim, você pode dar pausa na aula, mas não tem que ser o tempo inteiro. Você tem que buscar fazer com que você conclua aquela aula, digamos, de 30 minutos, em 30 minutos. Então, como é que você vai fazer para que isso aconteça? Você vai colocar uma velocidade acelerada, isso vai te manter mais concentrado, e à medida que ele for falando que você não conseguir acompanhar, você dá pausa. Você pode voltar, tentando sempre pegar aquele tempo. Bom, temos só uma primeira coisa, só assistir a videoaula, só ler PDF, só ler apostila, não é estudar para concurso. Beleza? Talvez você estivesse imaginando que estava fazendo bem, simplesmente assistindo a videoaula, né? Comendo aula. Não é isso. Por que, então, dar uma atenção super especial para a lei seca? Olha, cerca de 70% a até 90% das provas são texto de lei. Como assim, professor? É exatamente isso que eu estou dizendo. 70% das provas, a depender da banca, chega até 90%. O examinador, quando ele vai fazer uma questão de prova, ele não quer ter problema com o nome dele de ter um monte, né, uma enxurrada de recursos e anular. Por exemplo, ele elaborou lá 5 questões para um conteúdo, 10 questões, e anular 3, 4, 5. Fica ruim para ele. Como é que ele se garante colocando uma questão que não vai ter problema? Ele pega exatamente o texto da lei. Às vezes ele muda, sei lá, um procedente para improcedente, muda o prazo de 10 dias para 15 dias. Onde está dizendo que é sim, ele coloca que é não. Ou simplesmente copia e cola. E aí o aluno, quando ele está assistindo a videoaula, ele não percebe que aquela informação que o professor traz está na lei. Ele acha que tem que anotar tudo. Meu Deus, tudo. Como eu percebi isso? Montando as aulas, eu sempre separo uma série de doutrinas, às vezes 5, 6, 10 doutrinas, para montar uma só aula. E eu percebi que alguns autores, eles falam, mas o que o camarada está falando está na lei. Só que ele não fala conforme o artigo tal e transcreve o artigo. Não. Ele fala como se fossem palavras dele, mas está na lei. E se eu sei que está na lei, fica muito mais fácil de estudar. Eu me acostumo com o texto da lei. Quando vem a prova, não é nada novo para mim. Então, guarde isso. O seu estudo precisa necessariamente, não é que você pode, mas ele precisa necessariamente passar pela leitura da lei. Combinado? Não tem como ser aprovado no concurso sem fazer a leitura da lei. Eu já cometi esse erro lá atrás, de estudar apenas com a aula, e eu não quero que você cometa esse mesmo erro. Pois bem,